Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, 17 a 34. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra que é santa, e suplicamos ao Pai eterno a iluminação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender a vontade do Senhor para nossas vidas. Edifica-nos, é o que nós suplicamos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o contexto desta carta, todos os irmãos conhecem muito bem. A igreja de Corinto é uma igreja que reunia todas as qualidades essenciais para o trabalho, para fazer com que o evangelho avançasse, progredisse cada vez mais naquela localidade. Mas aquilo que deveria ser uma atitude de humildade, de gratidão por eles possuírem todos os dons, tudo aquilo que era necessário, o efeito contrário começou a acontecer no coração de algumas pessoas dentro da igreja de Corinto. A vaidade, o sentimento de orgulho, o sentimento de que por alguns possuírem todos os dons ou a maioria dos dons, fazia com que esses irmãos eles se comportassem de uma forma orgulhosa. Na igreja de Corinto havia grupos, havia partidos que estavam dentro da igreja. O grupo de Paulo, não que Paulo havia instituído um grupo, mas pessoas começaram a criar alas, designando como grupo de Paulo, o grupo de Cefas, de Pedro, Apolo e o grupo de Cristo.
eles começaram a trazer para dentro da igreja um comportamento típico da sociedade pagã de Corinto, porque era natural que em Corinto, naquela cidade, as pessoas elas se reunissem em torno de alas filosóficas. Muitas delas, portanto, seguiam determinados filósofos e adotavam o modo de vida, a filosofia de vida desses filósofos. Essas pessoas elas foram convertidas e agora elas estão servindo ao Senhor, mas ainda alimentando o sentimento de partidarismo, alimentando o sentimento de grupos, de alas dentro da própria igreja. E uma das coisas que fica mais evidente que aquele grupo estava agindo de uma forma divisionista, individualista, era justamente quando eles se reuniam para a celebração da ceia do Senhor. Veja, um dos atos mais solenes e significativos da liturgia cristã, que justamente, sem dúvida alguma, a celebração da ceia. O Senhor Jesus, por exemplo, na noite em que foi traído, o nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento para ser observado em sua igreja até o fim do mundo. Porém, ao que tudo indica, os irmãos, os cristãos do período apostólico, que participavam da mesma igreja local, tendo o costume de se reunirem pelo menos uma vez por semana, para juntos comerem durante aquele momento uma grande refeição, porque diferente de hoje, a ceia, antes da ceia eles marcavam uma grande refeição, um alimento, todo mundo se reunia para uma refeição, para um banquete. E durante aquele costume de se reunirem para o banquete, após esse momento de refeição, eles aproveitavam também para celebrar a ceia do Senhor. As igrejas daquela época, elas adotavam este comportamento. É como se nós fôssemos fazer isso aqui, termos um exemplo: na parte da manhã um almoço, e após o almoço a celebração da ceia do Senhor. Era isso que eles faziam. E justamente nesses momentos de celebração, de ajuntamento, que eles demonstravam a individualidade, o egocentrismo, o quanto eles não estavam preocupados com o seu irmão, porque eles se alimentavam sem se preocupar com o outro. Eles pensavam apenas no seu próprio estômago, na sua própria necessidade. E assim, os demais irmãos eram negligenciados na alimentação, e isso é levado adiante na celebração da ceia do Senhor. Dessa forma, Paulo vai dizer que o comportamento daqueles irmãos não era um comportamento digno de elogio, digno de louvor. Pelo contrário, aquele comportamento era digno de repreensão, porque ali eles não se comportavam como irmãos que deveriam ajudar uns aos outros, se preocuparem uns com os outros, mas eles estavam preocupados só consigo mesmo. Assim Paulo exorta aquela igreja para que ela de fato pudesse olhar para o que de fato significa participar da ceia do Senhor, o que de fato significaria aquele momento. Além do mais, na celebração da ceia, eles deveriam olhar para aquele ato como uma atitude correta, não deveriam se embriagar, pois também a ceia estava servindo como uma ocasião de embriaguez. Lembrando que, diferente dos dias atuais, naquela época, portanto, também, mesmo que não fosse com teor alcoólico, a ceia, o vinho era servido ali, e as pessoas então elas se embriagavam, elas aproveitavam a oportunidade para ter um momento de embriaguez. E Paulo vai dizer: não, vocês estão se embriagando, vocês estão
tirando o sentido da ceia do Senhor. É nesse contexto, meus irmãos, que Paulo, portanto, ao invés de elogiar aquela igreja, o apóstolo Paulo vai corrigir comportamento de glutonaria, um comportamento de embriaguez. Os ricos avançavam de uma forma rápida e não compartilhavam com os demais, e o quadro era de embriaguez. Um quadro era de descaso, o quadro era de não pensar aquilo que eles estavam fazendo naquele momento. E aí é quando Paulo instrui sobre o tema que eu quero falar, que é participando corretamente da ceia do Senhor. Paulo diz que a consequência de participar ali da ceia do Senhor de uma forma indevida é que haviam muitos fracos e doentes, e muitos haviam morrido. E não era uma simbologia, Paulo não estava fazendo uma comparação. O apóstolo Paulo estava dizendo que a participação de uma forma indevida acarretava fraqueza espiritual, ao invés de trazer fortalecimento espiritual. Diante disso, uma primeira questão que nós podemos aprender nesse texto, à luz do tema participando de uma forma correta da ceia do Senhor, é entendermos que o ponto crucial de Paulo é que Cristo é o centro da ceia e não as pessoas. Veja que os elementos aqui, pão e vinho, eles simbolizam a morte de Cristo, e a celebração como um todo vai relembrar a mensagem. Era algo para ser feito com seriedade, com reverência, exigia consciência, exigia fé, exigia uma participação de uma forma correta, e isso não estava acontecendo. Por isso que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor ao que também vos entreguei. E ele vai mostrar que a ceia, portanto, ela tem origem no próprio Jesus Cristo. A ceia não é nossa. O ponto central, o centro da ceia é o Senhor Jesus Cristo. A ceia, portanto, é um momento em que nós temos a oportunidade de sermos gratos a Deus, sim, trazer à memória o sacrifício de Jesus Cristo, mas a ceia é mais do que um memorial. A ceia é o meio pelo qual nos alimentamos e participamos espiritualmente, pela fé, dos benefícios conquistados pelo Senhor em sua morte e ressurreição. Ou seja, nós somos fortalecidos quando participamos corretamente da ceia do Senhor. Quando negligenciamos, ficamos fracos. Quando negligenciamos, ficamos enfermos espiritualmente. A ceia é um momento de celebração, e Paulo faz questão de dizer: o que eu recebi do Senhor, estou entregando a vocês. E ele relembra que o Senhor Jesus, portanto, antes de ser levado para a cruz do Calvário, ele reúne os discípulos e ele institui a ceia em substituição à Páscoa. E é interessante que o Senhor Jesus faz isso justamente no período da festa da Páscoa, para mostrar de uma forma muito clara, de uma forma muito evidente, que Ele era o próprio sacrifício, Ele era a própria Páscoa, e que as pessoas, portanto, deveriam olhar para Ele. Ao longo da história, muitos teólogos têm discutido sobre essa questão da presença de Cristo. Os luteranos, por exemplo, juntamente com os católicos, vão defender que o Senhor se faz presente de uma forma real na ceia. Logo, o pão se torna corpo de Cristo, o vinho se torna o sangue de Jesus. Por isso a prática no catolicismo de aqueles que participam da Eucaristia não podem morder, não podem comer, porque estão comendo o corpo de Jesus e bebendo sangue. Isso deveria pertencer apenas ao clero, ao sacerdote, ao padre no caso. Luterano vai dizer que o Senhor Jesus se faz parte de uma forma real,
mas os reformados defendem que não. O Senhor Jesus ele se faz presente de uma forma espiritual na ceia, e por isso nós somos alimentados espiritualmente da ceia do Senhor. Os elementos eram um símbolo, e a ceia é uma ocasião para nos alegrarmos na presença do Senhor, mas também a ceia é a oportunidade para refletirmos sobre as nossas ações e ao mesmo tempo agradecer pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Por isso vem a segunda verdade desse texto: não podemos participar da ceia de uma forma indigna ou indignamente. O verso 27 vai dizer: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Esse advérbio pode ser entendido de muitas maneiras, porém eu queria apenas dar um significado que, ao meu ver, nos parece mais correto, tendo em vista aqui o contexto. Significa que participar da ceia de forma indigna é participar de forma descuidada, é participar de forma irreverente, é participar da ceia sem preparação espiritual adequada, sem fé em Cristo, sem uma consciência do que representa a ceia, sem confissão de pecados. Veja, o contexto da igreja de Corinto era justamente isso. Eles adentravam ao local de refeição, eles participavam do momento de refeição, e logo em seguida eles já serviam a ceia e não tinham um momento de reflexão. Não podemos participar da ceia de forma descuidada. Não podemos participar da ceia sem uma preparação espiritual, sem entendermos de fato o que significa este momento para a vida da igreja. Talvez seja por isso que muitos crentes hoje não dão muita importância, acham que não participar da ceia não é algo tão importante, e que a qualquer momento eu posso fazer isso. Mas é um alimento espiritual. Calvino vai dizer que deveríamos celebrar a ceia todos os domingos, porque se é um meio de graça, nós precisamos desse meio de graça constantemente, e devemos, portanto, constantemente participar. Em Corinto, alguns comiam apenas para se alimentar, assim acabavam por participar indignamente da ceia do Senhor. Participar da ceia requer uma reflexão, nós vamos ver logo a seguir. Participar da ceia com rancor, inveja e outras atitudes impróprias para o cristão, na visão bíblica, é uma profanação à ordenança de Cristo. Segundo quem assim participa sem uma confissão, peca contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo mostra um elemento tão importante nesse processo de participação da ceia, que logo após ele dizer que era necessário, portanto, participar da ceia de uma forma cuidadosa, não negligenciando, mas entendendo o que significa esse momento, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que ele estava dizendo é: não participe de uma forma indigna da ceia do Senhor. Mas Paulo diz: para que vocês, portanto, não venham a participar de uma forma indigna da ceia do Senhor, façam um exame individual, examine-se a si mesmo, para que então vocês possam participar do pão e do cálice do Senhor. Vem a terceira lição desse texto: participar da ceia requer exame individual. E é por isso que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo não diz que devemos examinar o outro, as motivações do outro, porque se o outro participa de uma forma descuidada, é o outro com o próprio Deus. Mas Paulo diz que devemos tomar um cuidado
nós individualmente, eu devo ter um cuidado de participar da ceia do Senhor de uma forma cuidadosa. E eu devo, portanto, analisar o meu próprio coração. Examine-se, pois, a si mesmo. Mas Paulo continua: e então coma do pão e beba do cálice. Às vezes, irmãos, nós temos duas questões aqui no texto interessante, porque às vezes o cristão também, ele confessa os seus pecados diante do Senhor, as suas negligências durante a semana, de uma forma sincera, mas mesmo assim ele não participa da ceia. Essa atitude leva o entendimento que às vezes o cristão, ele desconsidera o fato de que o Senhor é aquele que perdoa. Então Paulo está dizendo: se há um exame sincero diante do Senhor, e há uma confissão sincera diante do Senhor, participe da ceia, coma do pão, beba do cálice, porque houve uma confissão sincera. Examinar-se a si mesmo, então, é fazer um autoexame de consciência, é assegurar de que sua atitude está correta, é pedir a Deus, portanto, que de fato avalie o teu próprio coração. A palavra discernir aqui dá a ideia de reconhecer, entender. Ao examinar, eu entendo o que eu estou fazendo e eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas transgressões, e é por isso que eu participo da ceia do Senhor. Aquele que come e bebe sem entender ou reconhecer o que este sacramento significa, come e bebe juízo para si, não é abençoado, porque está agindo de uma forma a transgredir a ceia do Senhor. Porque a ceia é para o alimento, a ceia é um banquete espiritual restrito ao povo de Deus. Por isso que o ímpio não participa da ceia, por isso que é negligência quando a ceia é servida para qualquer pessoa, por isso que muitas denominações elas pecam quando elas servem a ceia para qualquer pessoa, porque a ceia é restrita ao povo de Deus, a ceia é restrita ao povo da aliança, àquele que serve de uma forma consciente ao Senhor Jesus Cristo, àqueles que confessam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Assim é um momento de festa, assim é um momento de alegria, é um momento de regozijo na presença do Senhor. Devemos, portanto, participar com esse sentimento. Ao invés de evitar a ceia, o crente tem a consciência, ao ter a consciência do seu pecado praticado, deve confessá-lo diante do Senhor, suplicar a Deus as forças e os meios para deixar os pecados, e então comer do pão e beber do cálice. A ceia, portanto, é uma ótima oportunidade de consagração a Deus, de abandono de pecados, é a oportunidade de assumir propósitos e alvos diante de Deus, de uma vida de santidade, fazendo o check-up interior e ser alimentado com mais de Cristo. É bênção participar da ceia, mas devemos participar de uma forma correta. Somos beneficiados e nos alimentamos e anunciamos a volta de Cristo. Essa é a ordem dele. Façam isso, anunciem. Enquanto eu não vier, continue celebrando a ceia. A promessa em Mateus 26 é que haverá um grande banquete, uma grande celebração, mas com Cristo. Enquanto isso não acontecer, nós devemos nos preparar para esse dia. Aproveitemos para fazer da ceia uma oportunidade de confissão, de busca por uma vida de consagração, uma vida de gratidão ao Senhor, e que nessa noite você retorne para sua casa com esse desejo de servir mais ao Senhor
e de confiar mais nele, lutando para se desvencilhar de tudo aquilo que se torne obstáculo à sua comunhão com o próprio Deus. Que assim, portanto, Ele nos abençoe e nos ajude para que façamos desse momento um momento alegre na presença do Senhor. Oremos.